Luiz Alberto Cardoso de Araújo, de 28 anos. Nascido em Artur Nogueira, o Luiz é hoje um dos principais atletas do país. Luiz, muito obrigado por nos receber aqui no Centro de Treinamento da BMF Bovespa, que você já atua. Desde quanto tempo, aliás, Luiz? Estou no clube desde 2005. Antes de nós começarmos a falar sobre a sua carreira e assim, o seu histórico profissional e o seu futuro profissional, gostaríamos de saber do que você mais sente saudade em Artur Nogueira. Artur Nogueira? Olha, em Artur Nogueira, no tempo que eu passei lá, às vezes me bate a lembrança de uns amigos, né, umas pessoas que começaram no atletismo comigo, que na época, quando nós estávamos lá, nós sempre, depois do treino, a gente se reunia numa Kombi que vende caldo de cana, não sei se ainda tem lá, uma pracinha perto do centro, né? Então é um momento que a gente conversava um pouco ali. Sim. E aproveitando, como é que era a sua rotina? Antes de ser atleta eu ainda estudava, né? Eu cheguei a estudava à noite, dependendo do horário de trabalho, variava, né, o horário, mas eu trabalhei no supermercado, né? Como acho que todo mundo sabe, né? E estudava ao mesmo tempo. Sim. E aí, como é que você conheceu o atletismo? Como é que o atletismo chegou até a sua vida e se tornou aí esse fenômeno? Eu fui conhecer o atletismo na escola, né? Quando eu estava, se não me engano, na quarta série. Uns amigos já treinavam, eles faziam atletismo. Eu ouvia dizer, mas eu nunca fui até lá para saber. Então, um amigo meu me levou até lá. Na época, acho que era no Campo Rapadão, não sei se ainda é o mesmo nome lá. E começou um período de iniciação, um trabalho para os jovens, para as crianças mesmo conhecer. E eu fui gostando, né? Eu ia sempre. E até que surgiu uma competiçãozinha que eles iriam nos levar ali. E foi aonde eu pensei que, poxa, é uma coisa legal, é difícil se fazer e eu quero fazer. Ali eu comecei a minha iniciação no atletismo. Sim. E aí, a partir dali, quanto tempo e como é que foi para você conseguir, então, se tornar um atleta olímpico e se destacar? Dali a gente começou um trabalho depois que foi pro Clube Floresta, né? Treinamos ali um tempo e depois de um tempo o trabalho ali ele se findou e nós fomos para Campinas. Ali a gente começou um trabalhinho, digamos assim, colocando os atletas nas suas provas, o que cada atleta pode ser, né? O que ele vai fazer. Eu tinha aptidão para fazer várias provas, né? Porque na minha iniciação eu aprendi muitas coisas, praticamente arremessar peso, lançar disco, lançar dardo, eu sabia, tinha uma noção. E foi onde eu iniciei esse processo de provas combinadas, que nós chamamos, né? Porque na época era octato e depois juvenil já era decato. Então ali eu comecei esse trabalho nas provas combinadas e comecei a criar objetivos. E foi onde no octato eu fui campeão brasileiro, campeão sul-americano. Então o treinador na época me disse, olha, seria legal você ficar nas provas combinadas. E foi onde eu comecei uma trajetória, porque os resultados eles começaram a aparecer e é onde os sonhos também começaram a acontecer, né? E em que momento que você percebeu assim que poderia ser um atleta olímpico, poderia chegar a uma Olimpíadas? Vivências também que o atletismo nos traz, né? De estar em competições, às vezes você vê um atleta olímpico, então você olha para a sua prova e começa a pensar, bom, o que eu posso fazer, né, para ser um atleta olímpico? Que na época até foi em Campinas que eu comecei a pensar nisso. Então foi onde eu resolvi vir para São Paulo, treinar com o meu treinador hoje, Edemar. E foi onde nós começamos a trabalhar esse sonho. Luiz, você tem condição de ser um atleta olímpico, de ir para mundiais, Jogos Pan-Americanos, e a gente vai trabalhar isso. Só que a gente vai começar um trabalho como um trabalho novo, né? Trabalhando técnica, arrumando os detalhes. E foi aí que a gente começou o nosso sonho, começou ali o nosso sonho, né? De chegar numa Olimpíada, no Mundial. Aí, em 2011, depois já de muita coisa ter acontecido, você passa em Guadalajara por uma situação aí de uma lesão delicada, né, nas costas. E, assim, como é que foi esse momento de superação, né? Você conseguir passar por essa situação delicada, que é uma lesão, né, que foi realmente uma situação complicada, e você conseguir, né, chegar nesse PAN com bronze e agora garantindo vaga aí para o Mundial e para as Olimpíadas? Olha, quando eu
eu estava entre os dois ali para estar nesse Pan-Americanos agora de Toronto. É óbvio que eu pensei, né, em Guadalajara, a situação que eu passei lá, e de forma alguma eu queria passar novamente por aquela situação, porque eu comecei bem o decathlon lá em Guadalajara, mas infelizmente logo após os 100 metros, ali 10 minutinhos que a prova tinha terminado, eu comecei a sentir essa dor nas costas, né, e sem saber o porquê e o motivo que eu estava sentindo essas dores nas costas. Então foi necessário que a gente chegasse aqui no Brasil, fazer esses exames para ver o motivo, o porquê dessa dor nas costas, e a gente até acabou não descobrindo. Foi depois de um outro período de novamente eu senti essa lesão que a gente descobriu o porquê da dor nas costas, né? Foi uma lesão na L5. E voltamos ao normal, já descobrimos o que era, então a gente já sabia, olha, vamos tomar cuidado com esse detalhe para isso não acontecer novamente. E então, quando eu cheguei agora em Toronto, eu pensei, bom, tá tudo certo, não tem por que eu ficar me preocupando com coisas assim. E foi o que aconteceu, né? A gente estava com planos de fazer isso para o Mundial, isso para os Jogos Olímpicos, e graças a Deus deu tudo certo. Você agora nesse PAN, você teve aí o privilégio de ser o primeiro brasileiro a se classificar, né, para as Olimpíadas e para o Mundial. Qual foi a sensação? Olha, eu acho que na verdade pra gente foi maravilhoso, né? Porque para começar a gente tinha esse plano de terminar o ano com o índice olímpico, né? E quando isso aconteceu, a gente já ficou com aquela segurança, porque a gente pode fazer um trabalho especificamente pensando nos Jogos Olímpicos. Não temos que ficar pensando, bom, ano que vem a gente precisa fazer o índice, como ocorreu nos outros anos, né? Então isso foi algo muito bom que aconteceu com a gente, né? E eu acho que é algo sensacional você saber passar o ano sabendo que você está trabalhando para competir mais uma Olimpíada. Sim. Qual é a grande dificuldade que um atleta olímpico enfrenta? Ou as grandes dificuldades, devem ser inúmeras, né? Se você pudesse elencar aí, quais são? Olha, eu acho que na verdade a gente pensa sempre, não pode haver dificuldades. Apesar delas acontecerem, né, ao decorrer dos treinamentos, né, porque a vida de atleta é assim, a preocupação com a saúde, a preocupação em cumprir com o treino e cumprir com o trabalho. Às vezes tudo pode acontecer, uma pequena dorzinha, às vezes não poder treinar bem num dia, vai treinar bem no outro. Eu acho que tudo isso tem que ser vencido, um trabalho psicológico muito bom. Eu acho que todo o trabalho que for feito para chegar bem lá, ele deve ser feito, né? É difícil falar assim quais as dificuldades, porque o atleta ele é superação todos os dias, não tem jeito. Decathlon, dá para se dizer que é uma das atividades ou das provas mais complexas e mais difíceis que existem de todo o conjunto de provas, né? Exato. Tem o atletismo, não é, Luiz? É uma prova assim realmente bem técnica, porque existem provas difíceis, né, no Decathlon, claro. Salto com vara é uma delas, é uma prova, até mesmo para o especialista da prova, é uma prova difícil. Então é uma das provas que entram no Decathlon, exige mais treino, mais atenção. O lançamento do disco parece que não, mas é uma das provas também difíceis que existem no Decathlon, né? É uma prova bem técnica. O Decathlon em si, ele é uma prova que você tem que ser técnico, paciente, veloz, tem que ser, como você diz, resistente, porque envolve tudo. Então, quando você chega ali no final, você vai dizer, bom, será que eu ultrapassei os 8.000 pontos? Então, você tem que sempre pensar, bom, a qualidade tem que existir, a técnica tem que existir, eu tenho que estar rápido, eu tenho que estar veloz, resistente. Você é uma das grandes influências para jovens atletas do país. Eu diria que em Arthur Nogueira é o principal, afinal aí, né, tem esse destaque aí do PAN e dos Jogos Olímpicos. O que te motiva para você conseguir ter chegado tão longe e ainda galgar aí novas possibilidades assim, maiores? Quando eu comecei, acho que eu trilhava assim um objetivo, ainda quando menino, quando criança, né? Acho que eu sonhei muito, eu imaginava muito, e hoje, quando eu me vejo aqui, ainda eu penso, bom,
se eu cheguei até aqui, eu acho que ainda dá para ir um pouco mais, né? Certo que muitas pessoas pelo caminho param, né? Porque às vezes as adversidades não ajudam os atletas a chegarem lá. Eu insisti, perseverei. Acho que houve um momento até que eu conversei com meu pai, porque ele perguntava para mim como é que vai ser isso daí. E eu disse para ele, olha, eu quero tentar, eu vou tentar. Então, esse meio tempo eu tentei, fiz todas essas mudanças de Nogueira, Campinas, São Paulo, hoje aqui em São Caetano. E a perseverança, depois de um tempo eu percebi que nessa nossa vida a gente tem que colocar alguns parâmetros para nós, no caso, o que a gente quer, né? O que a gente realmente está buscando. Se a gente acha que se tem um sonho, lute por ele, né? Até o fim. Acho que você não pode desistir. A gente nunca vai saber realmente o que poderia ter sido se a gente não tentar. Eu coloquei isso, muitas pessoas ao meu redor também, que para eles também não foi fácil. Então eu já sabia que não ia ser fácil também. E com o tempo isso vai acontecendo. Acho que os Jogos Pan-Americanos agora foi sim um sonho realizado, claro, uma medalha, uns índices feitos, mas eu acredito que há sonhos ainda também pela frente a serem realizados e o trabalho continua, nunca pode parar. Gostaria então, para a gente encerrar, você mandar uma mensagem lá para o seu povo, para a sua família, para o pessoal que está te assistindo, está torcendo por você, que é de Arthur Nogueira e que, né, torce por você tanto no Mundial que vai vir, quanto também mantém a mesma expectativa aí nas Olimpíadas. Hein? Isso aí. Bom, pessoal, eu fico muito agradecido a todas as pessoas que torceram. Eu vi que muitas pessoas me mandaram mensagens, solicitações aí pelo Facebook de amizade, pessoas que eu até havia me esquecido, mas quando eu bati o olho eu lembrei, tempo de escola, na rua. Eu fico muito agradecido e conto com a torcida de vocês agora para os Jogos Olímpicos, para o Mundial que vai acontecer no mês que vem. E um grande abraço a todos que estão aí em Arthur Nogueira.